Olá a todos! Estamos nessa série especial sobre ESG para falarmos sobre quais impactos desses fundamentos, dessas premissas no dia a dia da sociedade, desde empresas, governos e organizações da sociedade civil. Hoje nós vamos conversar com Daniel Nava, que está falando conosco diretamente de Manaus, no Amazonas. E vamos conversar sobre governança socioambiental, que é uma das grandes iniciativas que ajudam a concretizar as premissas ESG. Daniel, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui conosco nesta entrevista e seja muito bem-vindo. Muito obrigado também ao convite e vamos falar um pouco sobre governança socioambiental. Daniel, para começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, por favor. Bom, meu nome é Daniel Borges Nava, eu sou geólogo de formação, tenho mestrado e doutorado em Ciências Ambientais e Sustentabilidade da Amazônia. E o tema do meu doutorado foi exatamente governança socioambiental aplicada às atividades de mineração, a grande mineração, né, e eu fiz um recorte dessa atividade na região amazônica, uma atividade muito importante economicamente aqui na nossa região. Daniel, vamos então começar a nossa conversa do básico. Fala para a gente o que é governança e por que ela é tão importante a ponto de fazer parte de uma das siglas das premissas, né, das premissas ESG. Bom, a gente tem que remeter, né, para que a gente possa chegar à governança, a gente tem que remeter de onde nasce essa premissa. Nasce exatamente na mudança do século, né? Nós estamos falando dos anos 2000, quando as Nações Unidas elas começam e provocam todas as empresas do mundo através de um pacto global e coloca ali 10 princípios que deveriam ser seguidos, princípios esses relacionados aos direitos humanos, à relação de trabalho, à relação com o meio ambiente, à relação contra a corrupção, e projeta, a partir dos anos 2000, um novo pensar, né? Um pensar que permitisse, por exemplo, a erradicação do trabalho infantil. Existe em muitas partes do mundo exemplos de trabalhos escravos, trabalhos forçados, né? O respeito às questões ambientais, tecnologias, onde você vai respeitar bem melhor os recursos naturais, a forma como você vai produzir, porque nós vivíamos no século passado em cima de um sistema produtivo, um sistema linear. Você produzia, produzia e descartava. Hoje, você produz e tende a fazer com que essa economia ela se torne uma economia circular. Então, você produz tentando produzir menos resíduos, né, aproveitando o máximo possível da sua capacidade produtiva, né, tendo a responsabilidade de dar o direcionamento correto a esses resíduos. Muitos desses resíduos eles se recirculam porque eles entram dentro de cadeias produtivas da reciclagem e, efetivamente, a partir desse momento, o que né, as Nações Unidas estavam provocando? É um novo pensar produtivo. O próprio setor produtivo, no século passado, ele utilizava de uma obsolescência programada. O que era isso? Você produzia e aquele produto tinha um tempo para ser substituído, né? Então, às vezes, você comprava um equipamento, ele durava ali 6 meses, você já tinha que substituir, e isso se fazia de tal forma que a capacidade, né, de recursos humanos, de recursos naturais, que, né, dão sustentação a essa atividade produtiva, eles deixam, né, deixam a gente de forma, deixam todos, né, que mexem com a administração, preocupados. Por quê? Porque nós estávamos produzindo, 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 e esquecendo que existe um recurso que é finito dentro de um planeta que tem, né, a sua limitação em termos de recursos. Então, a partir desse momento, se começa a repensar essas ações. Em 2004,
o Pacto Global, a ONU, junto com o Banco Mundial, começa a desafiar as instituições financeiras. Por quê? Porque lança-se um documento que tem por nome Who Cares Wins, ou seja, quem se importa ganha. E aí a gente está falando de um olhar mais humanista, né? De um olhar mais humano, refletindo fatores sociais, ambientais, fatores que, de certa maneira, vão empreender, né, os primeiros passos desse conceito que hoje é de governança socioambiental. Então, inicialmente, as Nações Unidas elas estavam provocando, né, e através das suas diversas instâncias, a que a sociedade, as organizações, elas pensassem como eu posso minimizar os meus impactos negativos, né, e como eu posso potencializar, maximizar, né, os meus impactos positivos, aquilo que eu causo dentro de um processo produtivo. Isso, esse olhar mais humano, prático, ele vem nascendo, e olha que interessante, exatamente em 2019 para 2020, houve essa palavra, governança socioambiental, ela dá um boom nas redes sociais, principalmente, né? Porque exatamente nós passamos por um momento na humanidade que nos fez refletir novamente, né, a nossa capacidade de existência, né? Foi a pandemia. A pandemia nos faz pensar que nós precisávamos repensar as nossas coisas. Houve um pensamento muito mais para o viés da sustentabilidade, né? E então repensar, criar soluções. Nós tivemos que correr atrás das vacinas, porque fomos tomados por alguma coisa que colocou em choque, né, e balançou toda a economia mundial, né, com a necessidade, né, do comportamento reclusivo, dos cuidados que nós tivemos que ter, até que nós conseguimos ultrapassar isso. Então, esse pensar da sustentabilidade meio que foi um dos resultados que a pandemia trouxe para nós, né? E que bom que trouxe isso, né? Apesar das quantidades de mortes que nós tivemos, né? Das dificuldades por que nós passamos, um resultado positivo da pandemia foi esse olhar que estava meio que adormecido na sociedade e que ele passa a ser despertado, o olhar desta sustentabilidade, consolidando aí, né, basicamente esse conceito de governança. E governar, né, dirigir administrativamente, o conceito de governança, ele traz exatamente essas relações, né, essa quantidade de fatores que vão ali associar-se para que você tenha ali a capacidade de direção, né, de dirigir para uma determinada meta, para um determinado desafio ou rumo, né? Mas no dia a dia, na parte mais tangível, né, mais real, o que seria a governança socioambiental? Bom, governança socioambiental é exatamente aquelas práticas ambientais, sociais, de governança e de investimentos que as organizações elas passam a se preocupar com critérios de sustentabilidade. Agora, esses critérios de sustentabilidade eles estão alocados em cima de desafios que são globais, né? Então, é dirigir a economia e a sociedade visando objetivos globais, objetivos coletivos. Então, por exemplo, nós temos objetivos coletivos através dos 17, as 17 metas, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, as administrações, as organizações, as instituições passaram a pensar de forma a que estas ações que elas fazem no seu dia a dia das organizações incorporassem questões que são ambientais, questões que são sociais e da própria governança, especificamente na sua capacidade de transparência, né, e da capacidade também
de você levar informações sempre no sentido da eficientização, né, da busca, né, de questões que possam alocar, tanto para o seu público interno quanto para o seu público externo, né, as melhores práticas, as práticas condicionadas ali sob o viés da responsabilidade social e também da responsabilidade ambiental. Então, pela sua fala, os objetivos de todas as organizações, sejam objetivos econômicos, ambientais e sociais, precisam ter governança como a base de tudo, é isso mesmo? Isso. Eu lembro, né, do fundador da Legião da Boa Vontade, Alcide Zaru, que trazia que governar é ensinar a cada um a governar a si mesmo. De certa maneira, essa cultura pela governança socioambiental, ela vem inspirando as organizações a melhorarem as suas práticas, especificamente dando esse viés ao olhar não somente econômico, mas também ambiental e social, né? A governança, esse aspecto de como você vai dirigir, né, de como você vai dar transparência às suas atividades, ela traz ao seu viés uma série de responsabilidades que a organização passa a tomar no sentido de você ter, a partir, por exemplo, da responsabilidade ambiental, como um dos parâmetros, você ter critérios, por exemplo, de uma economia de baixo carbono, ou seja, você ter aquilo que a gente chama de pegada do carbono. O que seria isso? Uma empresa que tenta buscar na sua atividade, tá, diminuir a emissão de gases do efeito estufa, que hoje vem causando, né, uma série de problemas ambientais relacionados às mudanças climáticas, especificamente o aquecimento global. Então, quando a empresa ali substitui, né, uma fonte de energia que antes ela consumia petróleo e ela passa a ter uma fonte de energia solar, ela está construindo ali a substituição, né, da produção, né, de carbono para tendo ali a pegada no sentido de que agora ela não vai mais precisar consumir hidrocarbonetos, né, que é o petróleo, né, e que gera, né, esses gases do efeito estufa. Então ela contribui, aí ela tem essa pegada do carbono no sentido de melhorar a sua capacidade. Fora as relações de quase que não sai essa palavra, eficientização, né, de ser eficiente em termos da energia, né? Então, você quer gastar menos com energia, de que forma? Substituindo, por exemplo, as lâmpadas. Hoje as lâmpadas de LED são as lâmpadas, e antigamente nós tínhamos outros tipos de lâmpadas, né? Incandescentes, fluorescentes, e hoje você tem a substituição dessas lâmpadas, gera uma economia, ou seja, uma maior eficiência energética, né? Você pode substituir equipamentos que gastam muita energia por equipamentos mais modernos, com consumo de energia melhor, né? Então, são elementos, quando você, por exemplo, tem ações preventivas no sentido da questão do uso da água, você também tem o que a gente chama de pegada hídrica, ou seja, você está utilizando menos água para a sua atividade produtiva. E isso é importante, porque isso vai estabelecer ali, além dos cuidados, porque a organização ela está situada no ambiente, né? Nós não temos aqui organizações isoladas. Eu tenho uma fábrica que ela está dentro de um bairro, eu tenho uma fábrica que ela está do lado de um rio, eu tenho uma fábrica, uma organização que está do lado de uma cidade, né, com moradores, eu tenho uma vizinhança. Então, esse cuidado com o ambiente está também na sua relação, na relação da organização para com os recursos naturais que ali estão formando aquele ecossistema da atividade produtiva. Então, quando eu tenho essa capacidade de prevenir os impactos
que aquela minha atividade ela está fazendo naquele local, quando eu tenho um respeito pela biodiversidade, eu tenho investimentos também em programas socioambientais, isso causa, por exemplo, uma dimensão ambiental muito bem clara dentro daquilo que chama de governança socioambiental. Então, essa capacidade, né, de atividades que você está ali envolvendo alterando a sua atividade administrativa para tentar munir-se, né, de condições melhores para a sua relação com o ambiente, né? Então, nisso nós estamos, né, contribuindo para que a governança sócio, e especificamente nós falamos do componente da dimensão ambiental, ela possa ser praticada, né? Na relação, por exemplo, do social, que é o segundo pilar, né, que a gente tem a base disso, nós temos outro elemento importante, que é pensar que existe uma sociedade e a organização também é feita de pessoas, né? Então, lembrar estas pessoas que estão dentro, né, do meu ambiente de trabalho, elas precisam ter as melhores condições de trabalho. Eles precisam não ter riscos, né, na sua atividade produtiva, né, evitando ali acidentes de trabalho. Eu tenho que ter a composição das condições de trabalho, né, além de que, não somente nessa relação do ambiente, mas pensar que a minha atividade produtiva, que a minha economia, ela faz um impacto positivo dentro daquela redondeza onde eu estou ali. Então, eu preciso, né, as organizações precisam, ao assumir a responsabilidade socioambiental na sua governança, elas precisam entender do seu papel de pertencimento àquele local, do seu papel do seu papel dentro do desenvolvimento econômico e social daquela comunidade, seja na geração de empregos, seja na capacidade que ela tem de fazer-se pertencer àquele local. Então, são aspectos direcionados ao ambiente de trabalho, na relação social, ao ambiente interno e externo, mas também pensar nas questões que são comuns no ambiente de trabalho, né? Nós temos hoje o objetivo, por exemplo, de dar trabalho, né, ou de gerar trabalhos iguais para homens e mulheres. Então, nós estamos falando dos objetivos de gênero, nós estamos falando de objetivos raciais, né? Você tem dificuldades hoje ainda nas organizações de absorver a relação racial, a relação de diversidade. Então, são questões que estão embutidas na responsabilidade social, socioambiental e, consequentemente, faz parte, a partir do momento que a organização ela se preocupa em transformar as suas atividades, respeitando esses processos, recebendo, por exemplo, trabalhadores sem restrição de cor, sem restrição de gênero, né? Tratando as pessoas com necessidades especiais para dentro, trazendo essas pessoas para dentro do ambiente do trabalho, ela está ali incorporando essa dimensão social, tá, dentro da questão da governança e fazendo com que, nessa questão social, ela traga consigo as relações de governança, né, da chamada responsabilidade social corporativa, né? E o último elemento, que é o pilar da governança, ele tem três aspectos que são importantes de serem aproveitados no dia a dia da administração dita contemporânea, né? São três elementos importantes. Primeiro, a transparência, né? Nós temos que ser transparentes. Por quê? Porque hoje também isso é um elemento, né, que faz com que a empresa ela tenha a sua capacidade, né, a sua política, as suas ações, a sua estrutura organizativa, né, ela tenha clareza e a sociedade entenda o seu papel, né? Isso passa não somente pela diretoria da empresa, pelas relações com que ela trata essa questão,
né? Mas também pela sua contabilidade, né? Nós tivemos recentemente um problema sério com uma grande organização que ali manipulava os dados contábeis. Então, isso não pode existir mais dentro de uma cultura da organização onde ela busca a governança socioambiental. Ela precisa trazer os princípios da transparência, particularmente na sua estrutura organizacional, na sua finança, na sua capacidade de decisões. Se eu não tomo as decisões para o meu público interno de maneira racional e para o meu público externo também, isso vai implicar em questões, né, que vão ser tomadas como problemáticas mais à frente. Então, isso é importante. Outra questão importante é a governança ter, em termos administrativos, a sua capacidade de responsabilidade. Existem responsabilidades sociais, já faladas, responsabilidades ambientais, responsabilidades no aspecto de políticas claras e eficazes que essa organização deve aplicar, né? E o último elemento é o elemento da ética, né? A ética é esse elemento que é basilar para que nós possamos vencer, né, o câncer, né, da corrupção, que ainda está direcionada a práticas, e isso não envolve uma pequena, uma média, uma grande corporação, né? Isso implica em uma situação que precisa ser banida, né, da sociedade. Por quê? Porque é garantir, né, que você realmente tenham práticas que sejam competitivas. Eu não posso utilizar, né, corrompendo a minha atividade administrativa, corrompendo a minha organização, eu não posso utilizar dessa prática para efeito de levar vantagem ou de fazer com que as coisas aconteçam a favor dessa organização. Então, no aspecto geral, a governança socioambiental ela tem que ter esses três aspectos muito claros, né? O aspecto da responsabilidade social corporativa, da responsabilidade ambiental e de práticas de governança transparentes, responsáveis, né, e éticas. Professor, agora vamos focar um pouco na questão mais ambiental na nossa fala. O relatório Brundtland, apresentado pela ONU em 1987, explica que desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Isso lá em 1987. E na nossa Constituição Federal, de 1988, o artigo 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Falam com palavras diferentes, mas praticamente a mesma coisa. E eu queria saber do senhor se resolução da ONU, Constituição Federal do Brasil, se nós podemos dizer que o Brasil é um país juridicamente conectado e avançado, agora focando, né, com as suas leis socioambientais. A Constituição ela já define como a lei principal as diretrizes a que nós devemos ter de responsabilidade diante das futuras gerações. E você tem responsabilidade praticando hoje. É preciso praticar de forma sustentável e existe um arcabouço legal no Brasil que se destaca mundialmente. Nós somos mundialmente protagonistas, por exemplo, para as metas estabelecidas para a relação da energia da energia renovável. Nós estamos saindo, né, de uma presença exclusiva de produção de energia a partir do petróleo, que é uma energia que vem de um recurso não renovável, e nós estamos aí progredindo cada dia para outras energias, né, tão importantes quanto, né, que trazem ali os desafios da produção de energia pelo vento, pelas marés,
a produção pelo sol, né? Então, cada mudança, né, de eficiência que nós estamos fazendo nos diversos setores produtivos, isso implica no protagonismo que o Brasil tem diante, por exemplo, também da conservação da biodiversidade. Nós temos florestas, grandes florestas, como nessa região onde eu moro, na Amazônia. Então, você tem uma série de critérios, né, que estão estabelecidos em leis e que o Brasil vem praticando. É claro, com todas as dificuldades de um país em desenvolvimento, mas é importante que esta figura trazida na Constituição, ela tem colocado a sociedade a trabalhar em prol desta sustentabilidade. Então, a partir do momento em que as leis elas nos mostram como fazer, nós vamos ali estabelecer, através das leis, as condições para as minhas atividades produtivas elas possam ocorrer. Então, quando eu faço uma atividade produtiva que cause um impacto, eu vou buscar no licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, nós vamos estabelecer ali as condições para que aquela minha atividade produtiva ela possa ocorrer. Então, eu recebo uma licença ambiental para que essa atividade ela possa ocorrer, trazendo as condições necessárias da responsabilidade social, ambiental, que está por detrás de qualquer atividade produtiva. Porque a atividade produtiva, ela por si só, ela é impactante. Todos nós, quando acordamos, já produzimos uma série de impactos, né? Isso vai sendo acumulado a partir do momento em que daí eu falo, pessoa física, me responsabilizo com a prática também da governança socioambiental, eu começo a estabelecer os mesmos princípios para a minha vida pessoal daquilo que a organização hoje ela é exigida. Ou seja, essa prática ela também pode ser desde uma pequena, grande, ou nas grandes corporações dessas empresas, né? Ou eu posso estar falando da minha casa, né? Do ambiente onde eu moro, da minha relação com esse ambiente. Então, eu posso transformar aquilo que a gente chama conceitualmente de governança socioambiental em um aspecto em que eu possa estar estabelecendo culturalmente dentro das minhas práticas do dia a dia. Essa questão que o Brasil tem em termos de protagonismo pode ser exemplificado por nós já termos recebido aqui duas conferências, né, a Rio 92, a Rio +20, que estabeleceu as regras, né, e que estabelecem, através, né, desse movimento das Nações Unidas, objetivos comuns, coletivos, como os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nos colocam metas a serem cumpridas até 2030. Então, são 17 metas, e o Brasil tem, de certa maneira, se esforçado. E eu falo é um esforço enquanto sociedade brasileira para mostrarmos que o Brasil tem o protagonismo ambiental e tem, acima de tudo, a responsabilidade, né, para que nós possamos entregar melhores condições às gerações dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que virão futuramente. Então, essa mudança do século fez com que nós tivéssemos, enquanto sociedade, que pensar diferente, buscar soluções novas, porque o crescimento que nós temos, né, o consumo que nos é obrigado pela vida, né, a ter, isso nos leva a uma necessidade de pensarmos como vamos produzir de forma sustentável, como vamos produzir recursos que possam ser renováveis, né, como fazer com que essa nossa capacidade de vida permaneça, né, com tantas desigualdades que se apresentam ainda. Então, são questões que passam pela relação financeira, né, do sistema financeiro mais humano, dentro de uma relação produtiva também mais humana, né, e dentro de uma sociedade que aprenda a conviver com, né, essa questão fraterna, né, de humanidade, de solidariedade, né, com o outro, né, e ver o outro, essa outridade, é alguma coisa que nós estamos aprendendo à força, enquanto sociedade, né? Tanto é verdade que não se sustenta mais o pragmatismo, a prática das guerras, não se dá
não se consegue mais justificar, né? Você olha com um certo, como é que pode, com uma perplexidade, né? Porque nós aprendemos já muito no século passado que a guerra não nos leva a nada, né? Então, essa construção de uma nova sociedade passa pelo conceito, né, da governança socioambiental, inclusive pela prática pessoal. Aí eu volto de novo àquilo que Zarur lá atrás, né, fala, porque as organizações são formadas por quem? Pelas pessoas. Então, governar é ensinar a cada um a governar a si mesmo. Então, a partir do momento que você entende que o seu colaborador, que o seu funcionário, ele é parte integrante da tua organização e você cuida dele, você se importa com ele, né? Você ganha. É aquilo que o documento falava lá atrás, o documento da ONU, né? Who cares wins, né? Quem se importa, cuida, né? E ganha acima de tudo, né? Então é nesse sentido, essa nova visão é que traz todos os elementos vitais para que a gente encontre na governança socioambiental um jeito de viver, né? Um jeito das organizações, né, sobreviverem de forma sustentável. E aí, então, pegando esse gancho da sua fala de sustentável, sustentabilidade, professor, o que, que não é sustentabilidade? Bom, não é sustentável nós olharmos egocentricamente, não nos colocando numa sociedade e não nos colocando num planeta, né, numa única casa, né? Existem responsabilidades comuns dentro do ambiente de casa, né? Existem responsabilidades comuns dentro do ambiente de trabalho. Existem relações que precisam ser respeitadas dentro de uma cidade, né? Tanto que existe um plano diretor dentro das cidades para de que forma você vai construir, de que forma você vai evitar o risco. Então, se existem regras, a sustentabilidade ela está por detrás de questões que não são somente questões econômicas, sociais e ambientais, né? Existem também questões políticas, questões culturais que precisam estar dentro dessas dimensões da sustentabilidade, entendidas como o agente, né, que somos, né, dentro desse ambiente em que vivemos. Nós somos agentes, né, dessa ação sustentável. E é em cima dessa responsabilidade que nós devemos praticar no nosso dia a dia e dentro das organizações questões, ações, atividades que sejam ou que busquem a sustentabilidade. A partir do momento em que eu destino o meu lixo, né, aquele lixo que eu produzo em casa, e eu coloco no momento certo para que a coleta seletiva ou a coleta que aconteça, que leva para um aterro sanitário, ou seja, leva ao destino final de forma correta, né? Se eu coloco naquele momento certo, esse simples gesto faz com que eu, por exemplo, não tenha problemas de uma enxurrada, numa chuva, ou em animais que às vezes você tem nas ruas, ele possa levar o teu saco de lixo para um outro local ou ser levado até para dentro do igarapé, dentro dos rios. Então, quando eu busco, né, dentro dessa simples ação, né, de colocar o meu resíduo no momento certo, ou quando eu faço a reciclagem, fomentando com que uma economia, muitas das vezes, de subsistência possa acontecer, né? Isso são práticas que nos levam a sermos agentes sustentáveis, né? O que não é sustentável é nós não olharmos para esse futuro, olharmos exclusivamente esse presente como se ele não, como se nós não tivéssemos um futuro e que essas pessoas que estão muitas das vezes na nossa relação familiar, essas vão viver e têm que viver com as mesmas condições, né? Pelo menos até condições melhores do que a que nós vivemos. Não é assim que nós construímos o nosso crescimento pessoal, né? Como pais, nós não desejamos que os nossos filhos sejam vitoriosos na sua ação futura. Da mesma maneira, nós temos que ter esse olhar para que qual é
né? Qual é a ação que eu faço hoje, seja eu pessoa física, ou dentro da minha organização, o que a minha organização está fazendo para mudar a vida deste entorno, né, onde ela existe? Né? De que forma eu posso, através da minha ação diária, dentro da minha organização, no meu ambiente de trabalho ou fora dele, o que eu posso fazer a mais? Eu sempre coloco nas minhas palestras que sustentabilidade rima com solidariedade. Então, nós precisamos ser solidários a essas gerações futuras. E isso implica em termos responsabilidade, termos transparência, lutarmos e trabalharmos para que a gente tenha uma sociedade mais justa. E é isso que implica a grande decisão que a nossa civilização contemporânea precisa, né, hoje tão interligada na tecnologia, com a capacidade enorme de acesso às informações, nós temos hoje as melhores condições de vida dentro, né, dessa evolução planetária, para que realmente nós consigamos nos entender, né, e construir essa sociedade mais justa, esse ambiente, né, com uma qualidade que a natureza tão bem fornece a nós. Eu tenho o privilégio de morar numa região como a Amazônia, que é extremamente florestada, cheia de animais, né, silvestres, com tanta riqueza. E quantos de nós, né, perdemos essa, essa característica é, trocando os ambientes naturais pelos ambientes urbanos, né? E aí esses ambientes se tornaram ambientes quentes, né? A floresta traz esse frescor da floresta, é claro, né? Por ela ser fechada, tem um ambiente, né? Muito quente e úmido, mas não é aquele quente que nós vemos nas cidades, né? Que simplesmente se transformaram retirando toda a arborização, retirando todas as ações que davam o componente bucólico de qualidade de vida e deixando-nos em ambientes hostis, né? E que cada vez mais, né, diante das mudanças climáticas que nós estamos percebendo, né, e cada vez mais avivadas pelo aquecimento global, nós temos visto que as populações cada vez mais estão fragilizadas nesses ambientes. Então, é preciso realmente ter, né, esse olhar sustentável diante das nossas ações pessoais, né, das nossas ações dentro do ambiente de trabalho e dentro das relações das organizações, exatamente no compromisso com essa coletividade e com o futuro, né, que nós queremos deixar para as gerações. Professor, vamos falar agora para os CEOs, os líderes das empresas. Existe uma frase de um professor da Fundação Dom Cabral, o Reiko Rossome, que ele fala assim, que você pode não virar CEO por causa da sustentabilidade, mas pode deixar de ser CEO por causa dela. Para os líderes e para quem quer chegar à liderança, por exemplo, a sustentabilidade tem que estar na pauta do dia a dia, não é mesmo? Sem dúvida, para quem dirige uma organização, a governança socioambiental é um elemento que tem que estar na ordem do dia. É pensar a empresa para além dos muros dessa empresa, pensar a organização para além, né, do que ela é, a relação patrimonial. Nós temos o pensar para dentro da organização, o pensar interno, nós temos o pensar para a sociedade que vive em meu entorno, nós temos o pensar para os ecossistemas onde eu estou inserido. Então, aos CEOs, né, esse olhar dedicado à sustentabilidade é um elemento que é diferencial. E eu falo isso porque, certamente, no momento em que eu fui formado na minha área, né, da universidade, eu tinha uma visão do século XX e tive que
reestruturar essa visão para me adequar às posturas e às exigências que a sociedade contemporânea ela traz para nós e para profissionais e para as organizações. Ela exige esse cuidado ambiental por uma questão mesmo de sobrevivência, né? Eu não tenho como deixar de cuidar da sociedade que está ao meu lado, porque ela também, ela é o que a gente chama de stakeholder, ela é parte, ela é parceira da minha organização no aspecto de que ela é um ponto, né, um ponto consumidor, ou ela vai, de certa maneira, se apropriar dos benefícios que a minha organização puder colocar, puder projetar. Então, é muito importante para quem dirige aprender e respeitar as regras, né, esses princípios que são buscados na organização. E olha, muita coisa boa tem sido construída, né, para os aspectos, né, de resultados, e eu queria colocar alguns pontos que são importantes aqui, que eu quero destacar. Primeiro, as organizações que investem hoje em negócios sustentáveis têm tido um crescimento, né, muito grande. No aspecto específico, por exemplo, da monetização, gerar uma economia nova que vem substituir aquela economia linear, uma economia circular, isso tem dado tem dado uma capacidade muito grande. Hoje, as exigências das instituições financeiras, em termos, por exemplo, de um conceito de rastreabilidade, que é isso. Hoje, eu sou responsável, né, por exemplo, se eu sou um frigorífico, eu sou responsável pela origem legal, né, da carne bovina, ou seja, eu tenho que ter com que aquela fazenda que produziu aquele gado, ela esteja licenciada. Isso vai ser exigências, né, das transações comerciais. Então, nós não temos como mais abandonar as relações de sustentabilidade. O meio ambiente não é um modismo, é uma relação efetiva, né, de construção, né, que precisa estar incorporada nas organizações, né, de forma que a organização ela ganha, é um jogo de ganha-ganha, né? Ela ganha em reputação, ela ganha em termos da imagem associada. Então, são elementos que fazem com que essa organização, ao investir, né, na diminuição dos riscos, ao investir no engajamento, né, dos seus funcionários, nas soluções que possam vir, você está, como CEO, né, traduzindo nas suas ações aquilo que é a expectativa da governança socioambiental. Nós trabalhamos dentro de uma geopolítica em que as organizações comerciais elas estão cada vez mais exigentes, né? E quando a gente fala de rastreabilidade, nós estamos falando de você ter de um ponto ao outro a certeza de que você está investindo em um produto que é sustentável, desde a sua origem. Então, a partir do momento em que eu desenvolvo uma atividade produtiva, eu tenho que ter essa responsabilidade das pessoas, por exemplo, que me fornecem, eles também têm que ser solidários na responsabilidade ou da governança socioambiental. Essa responsabilidade solidária, ela faz com que nós tenhamos uma mudança do modelo que antes não exigia. Antes era a relação, né, do menor custo e a mais-valia, né? Então, se você efetivamente constrói para essa sociedade, né, um caminhar que traz no seu dia a dia essas mudanças, certamente a política mundial, a política das relações entre comércios, ela vai exigindo das organizações as mesmas exigências hoje que são feitas pelo banco. Um banco que vai ali fazer um financiamento de uma atividade produtiva, ele exige o licenciamento,
ele exige regras transparentes nas suas ações. Então, com certeza, né, essa prática que hoje se estabelece nos grandes acordos bilaterais, né, ou acordos entre o mercado comum europeu, né, as associações das nações, né, do Mercosul, por exemplo, essas exigências hoje, elas são elementos que fazem com que nós tenhamos que ter realmente esse olhar dedicado às questões ambientais. Então, por quê? Porque as relações internacionais hoje fazem com que os governos pensem também os seus investimentos. Isso implica numa necessidade de nós estabelecermos projetos extremamente sustentáveis. E aí a sustentabilidade ela deve vir, né, dessa governança estabelecida, né, e isso remete um pouco à resposta, né, da importância geopolítica, né, e do próprio planeta hoje, em tempos de mudanças climáticas, né, de que a sociedade está cada vez mais fragilizada frente, né, à força que a natureza hoje nos impõe e a nossa capacidade, né, adaptativa, né? O problema está em que o planeta já passou por muitas mudanças climáticas, né? E aparentemente, né, esse último momento da história geológica da Terra fez com que a sociedade humana, né, ela sobrevivesse. Então, hoje, nós estamos, né, num momento de transformação do clima, que vai exigir de nós uma capacidade adaptativa muito grande, e nós temos que nos adequar a isso. E isso somente com um esforço coletivo, um esforço global entre nações, para que a gente possa, por exemplo, avançar em questões como a desigualdade econômica, né, a oportunidade de emprego e as relações ambientais importantes, né, no sentido da sustentabilidade de nossa biodiversidade. O senhor está falando de tendências, de mudanças, de uma era de transição que o planeta está passando. E como a gente conversou lá no começo, são pessoas que fazem e participam dessa transição, desse momento. Mas quem está assistindo a gente agora pode dizer assim: mas na minha empresa as práticas em ESG, as práticas de sustentabilidade não são levadas em consideração. O senhor tem alguma dica para esse profissional? Acho que a maior dica é ele buscar a sensibilização, né, dentro dessa organização, no sentido de encontrar, através das práticas, né, de pequenas mudanças comportamentais, né? Veja bem, nós estamos falando de economizar energia, apagando a luz quando não tiver ninguém, né, dentro daquele ambiente de trabalho, né? De desplugar, né, da energia, né, os equipamentos, evitando ali que haja um consumo de energia exagerado, né? Então, são pequenos ajustes comportamentais, pequenas ações que podem ser levadas, e é importante que isso seja sensibilizado. No ambiente do trabalho, é um ambiente onde você, muitas das vezes, passa muitas horas do seu dia, às vezes mais horas do seu dia no ambiente de trabalho do que efetivamente você tem o deslocamento nas grandes cidades. Então, é importante que você tenha um ambiente de trabalho seguro. Então, buscar esta sustentabilidade é buscar segurança. Um ambiente com qualidade implica em relações fraternas de trabalho, né? Em relações justas de trabalho, em relações que levem em conta a equidade, né? O respeito, né? Porque o que não nos falta são exemplos, né, de problemas enfrentados pelas organizações. E é importante que você busque, através da sensibilização, fazer com que as instâncias superiores de decisão elas possam ser sensibilizadas, né, de que esse pequeno ajuste implica em você fazer mais com menos, né? Você vai conseguir produzir gastando menos. Então, isso é um menor impacto ambiental
que você esteja ali causando. E a gente não está falando só para grandes empresas não, né, professor? A gente está falando para pequenas e médias empresas e organizações também, né? Eu falo que não é somente pequenas, médias e grandes. O microempresário, né, o empresário individual, ele tem que ter esse entendimento dos custos, porque o custo da operação do seu trabalho, muitas das vezes, está na ponta do lápis ali. Então, qualquer redução que eu consiga fazer, isso implica, né, numa economia, implica num ganho que eu tenho, né, em termos, né, daquilo que é a minha meta, o meu objetivo. Então, mesmo uma empresa pequena, com poucos funcionários, ela é, acima de tudo, uma organização que precisa, né, trabalhar de forma responsável, tendo as suas regras, respeitando as relações, as resoluções, né, e leis, e adequando seu produto às melhores práticas sustentáveis. Professor, a gente está falando de tendências globais, mas uma pergunta que sempre nos chega aqui é o seguinte: eu preciso saber falar inglês fluente para atuar em ESG? Olha, falar um outro idioma, ele é importante, né? É importante na sua vida profissional. Por quê? Muitas dessas palavras, né, o próprio ESG, Environmental Social Governance, então é um termo que vem do inglês. Né? Muitas das palavras, né, quando você fala, por exemplo, as minhas atividades, elas atendem, né, às leis, ela está em conformidade às leis, então se usa o termo compliance, né, um termo muito utilizado. Mas você entendendo os principais conceitos, mesmo que eles estejam em inglês, o importante é você falar bem o seu idioma, o português, que é com o seu idioma que você vai vender, né, que você vai fazer, né, o seu produto. Então, falar bem um outro idioma, né, ele é importante profissionalmente, isso vai lhe qualificar, né, então, o inglês, o espanhol, né, e é claro, para dentro da governança socioambiental, você tem muitos termos que são em inglês, mas são termos que você, no seu dia a dia, você vai entendendo e você vai aprendendo também. E é sempre importante você ter essa noção clara do que é essa transparência, esse atendimento às leis, que são esses termos que vêm originalmente do inglês. A gente já está caminhando para o final da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, onde a gente está aprendendo muito com o senhor. Mas o senhor falou também da comunicação e eu lembro do consumidor, que precisa ser informado que a empresa faz tais e tais ações em prol do planeta. O consumidor está de olho nisso também, não está? Veja que ele está cada vez mais com acesso às informações, ele tem a tendência dele a ser cada vez mais cuidadoso, né, na sua forma de comprar. Ele vai exigir, né, práticas cada vez mais sustentáveis das empresas que ele consome, né, e isso é alguma coisa, né, que mexe no nosso dia a dia, mexe como consumidor que eu sou, você que nos assiste, né, você vê nas prateleiras, né, a informação, você vai ainda, né, você tem os preços, por exemplo, de origem orgânica, eles ainda estão um patamar mais caro, mas cada vez mais está chegando a ser acessível. E existe aqueles que podem, né, têm essa capacidade de investimento em produtos que sigam essa regra sustentável. E existe uma monetização por detrás, ou seja, existe uma capacidade de valoração do seu produto, né, e a empresa que está ali, o consumidor que está consumindo aquele produto, ele olha atentamente. Nós estamos agora, né, no Congresso Nacional, fazendo com que haja o que eles chamam de reforma tributária, né? Isso vai dar mais uma exigência ao consumidor, porque ele vai ver naquele preço qual o preço dos tributos pagos. Isso era uma exigência da sociedade. Então, ela particularmente entra numa reforma de leis que vão transformar essas leis e dar a visibilidade necessária à exigência da sociedade. Então, nós, como sociedade, cada vez mais temos que ser exigentes
ao produto que nós estamos comprando e entender que, se eu posso evitar o produto que venha de origem duvidosa, né, é melhor que eu faça consumo, né, de um produto que eu tenha efetivamente, né, o entendimento que ele é solidário comigo, ou seja, ele produz de forma sustentável e ele faz chegar a mim um produto num custo que seja vantajoso também. E eu gostaria de finalizar, além de pedir as suas considerações finais para esse nosso bate-papo, tudo que a gente conversou hoje aqui sobre ESG, sobre sustentabilidade, mudanças do dia a dia, né, pelas quais o planeta está passando, né, tem muita coisa a ver também com o propósito de vida de quem aciona as ações, as premissas, os fundamentos em ESG, nas suas pequenas, médias e grandes organizações. O senhor acredita que é possível ter uma vida profissional próspera, conectada a um propósito de vida, seguindo as premissas em ESG? É fundamental que, quando nós estabelecemos critérios de governança socioambiental, nós estamos estabelecendo critérios para a nossa própria sobrevivência, seja ela profissional, seja ela como cidadão. Todas as dificuldades, né, que enfrentamos no nosso dia a dia para acessar o recurso, transformar esse recurso, fazer com que ele chegue até a nossa casa de forma sustentável, ela tem um preço, e o preço é a nossa capacidade de empurrar para mais adiante, né, as condições que nós estamos tendo hoje, né, com a responsabilidade para com essas gerações que estão chegando. Então, profissionalmente, aquele que se dedica na qualificação em governança socioambiental, ele está crescendo pessoalmente e profissionalmente. As organizações que investiram já têm sentido retorno financeiro também dos investimentos praticados, né, em atividades mais sustentáveis. Né? Essa economia que aos poucos vai mudando e pede que nós também possamos fazer essa mudança, ela exige, acima de tudo, uma responsabilidade social e ambiental. E práticas de transparência, práticas éticas, práticas que façam enfrentamento aos problemas de desigualdade, por exemplo. Né? Existem problemas que enfrentamos de desigualdades que precisam ser colocados na ordem do dia. E nada melhor do que a governança socioambiental estabelecer ali critérios claros para que estas ações possam se dar dentro das instituições, dentro das pessoas que fazem essas instituições. E aí a gente vai construindo aquilo que nós desejamos para as futuras gerações e que está lá na Constituição. A responsabilidade de deixar, né, a elas, né, um ambiente agradável, um ambiente com recursos em que ela possa sobreviver, né, através também das suas escolhas. Nós precisamos oferecer às gerações futuras a possibilidade das escolhas. Esse é o desejo que nós, profissionais que trabalhamos com ESG, né, nós queremos dedicar, né, a você que está nos assistindo. Faça a sua parte, né, cada um fazendo a sua parte. Essa caminhada, ela não é uma caminhada de uma pessoa só, é de um coletivo que vem pensando e que cada vez mais as pessoas que se engajam nesse movimento têm alcançado, né, grandes vantagens, inclusive competitivas no aspecto financeiro. Então, convido você a adentrar o conhecimento da governança socioambiental e eu fico à disposição para os novos encontros, a gente falar um pouco mais desses conceitos tão importantes para nós e para as futuras gerações. Professor Daniel, muito obrigada mais uma vez pela sua gentileza, pela generosidade de compartilhar o seu conhecimento conosco. Tenha certeza, novos convites surgirão e faça você também a diferença no lugar onde você está. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau!